Você já sentiu que algo dentro de você está sempre cansado? Não o corpo, mas a alma. Um cansaço silencioso que ninguém vê, mas que acompanha você todos os dias. É aquele peso no peito que surge do nada, a angústia que aparece em lugares calmos, o nó na garganta que você engole para não ter que explicar. Muitas vezes você se pergunta: por que me sinto assim se minha vida parece normal? A resposta pode ser dura, mas libertadora. Existe uma criança ferida dentro de você, pedindo para ser ouvida. E ignorá-la é continuar vivendo uma vida pela metade. A infância não passa, ela a habita. A infância não termina quando crescemos. Ela não fica no passado. Ela continua dentro de nós, moldando nossas reações, crenças e decisões. Você pode até não lembrar conscientemente, mas seu corpo lembra. Se você cresceu em um ambiente onde o amor era condicional, onde precisava merecer carinho, provavelmente hoje sente que precisa provar seu valor em tudo. Se cresceu ouvindo críticas, talvez hoje duvide de cada elogio. Se foi obrigado a ser forte cedo demais, talvez hoje não consiga pedir ajuda. Não importa se sua infância foi marcada por agressões, ausência, invisibilidade ou responsabilidades precoces. Tudo isso construiu a casa emocional onde você vive até hoje. Existe uma frase silenciosa dentro de muitos adultos: ninguém cuidou de mim quando eu precisei, e agora eu nem sei como cuidar de mim mesmo. É assim que as feridas infantis sobrevivem, escondidas atrás de frases como: sou assim mesmo, não confio em ninguém, não preciso de ninguém. Quando, na verdade, tudo isso significa: eu tenho medo de ser abandonado de novo. Com o tempo, a ferida não é mais uma dor. Ela se torna parte de quem você acredita ser. E é aí que mora o perigo. A rejeição vira insegurança crônica. O abandono vira carência ou frieza extrema. A humilhação vira perfeccionismo. A crítica vira autossabotagem. Pessoas que cresceram sem afeto desenvolvem a crença de que amor é recompensa, não direito. Pessoas que foram controladas acreditam que liberdade é ameaça. E então, sem perceber, você vive se defendendo de algo que já acabou. Carrega armaduras para batalhas que não existem mais. Você não percebe, mas se sabota para não ser feliz. Porque ser feliz exige algo que você nunca aprendeu: confiar. E confiar, para quem já foi ferido, é assustador. Por isso, muitos preferem o caos conhecido à paz desconhecida. A paz assusta, porque ela exige entrega, a autossabotagem e o ciclo secreto do sofrimento. A autossabotagem não nasce da preguiça. Ela nasce do medo. Medo de tentar e fracassar. Medo de vencer e perder. Medo de ser feliz e descobrir que a felicidade não dura. Por isso, você adia sonhos, destrói relações, recusa oportunidades. Diz que vai começar amanhã, mas nunca começa. Chega perto de algo bom e recua. Porque lá dentro existe uma voz que diz: isso não é para você. Você trabalha o dobro, mas não se sente suficiente. Se dedica aos outros, mas não sabe receber. Perdoa todo mundo, menos você mesmo. A autossabotagem é a criança que um dia foi ignorada dizendo: se eu tentar, eles vão me abandonar de novo. E então você veste a máscara da ironia, do controle, do medo, da frieza. Porque dói menos afastar do que pedir para ficar. Relacionamentos, o espelho das feridas antigas. Os relacionamentos não criam feridas. Eles revelam as que já existiam. Quando alguém demora a responder, você sente o abandono. Quando alguém discorda, você se sente rejeitado. Quando alguém te ama, você desconfia. Porque quem passou uma infância sem segurança aprende a amar com medo. Ama, mas teme perder. Ama, mas testa. Ama, mas se sabota. Alguns fogem ao primeiro sinal de apego. Outros se prendem demais. Alguns se tornam frios. Outros dependentes. Todos com o mesmo temor: ser magoado como antes. E é nesse ciclo que muitos destroem relações saudáveis, buscando inconscientemente repetir a dor antiga para tentar controlá-la desta vez. Mas isso nunca funciona. Você não está brigando com o presente. Está tentando resolver um passado que ninguém curou. Os mecanismos de defesa que viram prisão. A mente cria defesas para sobreviver: ironia, isolamento, orgulho, perfeccionismo, controle. Um dia, esses mecanismos foram armas. Hoje, são grades. Você diz: eu não preciso de ninguém. Mas à noite, sente o vazio. Diz: eu sou melhor sozinho.
mas implora em silêncio por um abraço. Diz: eu não sinto nada, mas sente tudo e mais do que deveria. A verdade é que você não nasceu frio. Você aprendeu a ser. Você não nasceu desconfiado. Você precisou desconfiar. Não nasceu forte. Você foi obrigado. Todo mecanismo de defesa, quando prolongado, vira mecanismo de autodestruição. E é isso que precisa ser rompido. A crença de que sentir é perigoso. O início da cura. Dar nome à dor. A cura começa quando você para de negar e começa a nomear. Sim, eu fui rejeitado. Sim, eu precisei ser forte cedo demais. Sim, eu merecia mais do que recebi. Isso não é vitimismo. Isso é verdade. Enquanto você minimizar sua dor com frases como "tem gente pior", você nunca vai se permitir curar. Você não precisa comparar sofrimento para legitimá-lo. Dor não é competição. Dor é pedido. Um pedido de acolhimento, de compreensão, de reconstrução. Curar não é esquecer. Não é perdoar pais ausentes ou justificar abusos. Curar é escolher não perpetuar o que te destruiu. É olhar para si mesmo e dizer: já chega, eu mereço paz. Ressignificar. A força que transforma a história. Ressignificar não é apagar o passado. É construir outro significado para ele. É entender que aquilo que fizeram com você diz mais sobre eles do que sobre seu valor. É deixar de ser apenas consequência da dor e começar a ser autor da própria história. A criança ferida dentro de você precisa ser resgatada, não silenciada. Precisa ser ouvida, não julgada. E você, como adulto, precisa aprender a dar a si o que nunca recebeu: cuidado, presença, validação. Talvez você nunca tenha ouvido "eu tenho orgulho de você". Então diga. Talvez nunca tenha sido abraçado. Então abrace. Talvez nunca tenha sido defendido. Então se defenda. Liberdade emocional, o último passo. Ser livre emocionalmente não significa nunca mais sentir dor. A dor faz parte da vida. Ela aparece em memórias, em silêncios, em momentos em que o coração aperta sem motivo aparente. A verdadeira liberdade não é viver sem feridas, é não ser escravo delas. É olhar para o passado e dizer: eu reconheço tudo o que vivi, mas não sou mais prisioneiro disso. Porque a dor pode ter te moldado, mas não precisa mais te controlar. É compreender que amor não é o fim do sofrimento. É a presença de respeito mesmo em dias difíceis. Amar não é nunca discordar, é não ferir. Amar não é nunca se afastar, é saber voltar. E força. Força não é suportar tudo em silêncio, é ter coragem de dizer: assim não dá mais. Maturidade não é não chorar. Maturidade é saber por quem vale a pena chorar. E, principalmente, aprender a enxugar as próprias lágrimas. Existe uma grande diferença entre estar quebrado e estar em reconstrução. Quem está quebrado acredita que acabou. Quem está em reconstrução entende que está recomeçando. Reconstruções levam tempo, dão trabalho, exigem que você derrube paredes internas, enfrente medos escondidos e encare verdades que evitou por anos. Mas é nesse processo que nasce algo novo. Inteiro, firme, consciente. A cada camada de dor que você compreende, uma camada de proteção desnecessária se desfaz. A cada perdão que você oferece a si mesmo, um pedaço do passado se solta. Ser livre é parar de justificar quem você precisou ser para sobreviver e começar a descobrir quem você realmente é. É deixar de buscar validação externa e, pela primeira vez, perguntar a si mesmo: o que eu sinto? Do que eu preciso? O que eu mereço? É parar de implorar migalhas emocionais e começar a se alimentar de verdade. É entender que dizer não não é egoísmo, é autoconservação. Que se afastar de quem te diminui não é orgulho, é dignidade. E que cuidar de si não é fraqueza, é justiça. Você não é a dor que sentiu. Você é a coragem de ter sentido tudo isso e ainda assim ter continuado. Porque sobreviver foi instinto. Mas se curar, é decisão. A verdade que liberta. No fim, tudo se resume a um ponto silencioso dentro de você. Continuar vivendo como ferida, ou começar a viver como cicatriz. Feridas doem sempre que alguém toca. Cicatrizes contam história sempre que você olha. A sua história não precisa terminar onde a dor começou. Você pode ser o último a sofrer, ou o primeiro a curar.
A dor que te atingiu pode ter sido injusta, cruel e silenciosa, mas agora existe alguém com poder para transformar tudo isso. E esse alguém é você. Sim, falar dói. Reconhecer machuca. Sentir assusta. Mas permanecer calado sangra em silêncio. E o sangue invisível é o mais perigoso, porque destrói de dentro para fora. A grande pergunta não é mais: o que fizeram comigo? É: por quanto tempo eu ainda vou me punir por dores que eu não causei? Porque uma criança indefesa sofreu. Mas agora não é mais uma criança. Agora existe um adulto, com consciência, com escolha, com voz. E esse adulto pode salvá-la. Ela está aí dentro, parada no tempo, esperando alguém que finalmente diga: eu estou aqui, eu não vou embora. Libertar-se não é confrontar quem te feriu. É libertar quem ficou preso dentro de você no dia em que tudo aconteceu. É tirar a criança da tempestade. É fechar os olhos não para fugir, mas para trazer de volta quem ficou chorando sozinho. Você não precisa apagar sua dor para se curar. Precisa dar a ela um novo significado. Transformar ferida em cicatriz. Transformar perda em aprendizado. Transformar silêncio em verdade. A cura começa quando você entende: ninguém vem te salvar, mas alguém pode te libertar. E esse alguém já está aí dentro, esperando que você finalmente escolha voltar para casa. Não para reviver a dor, mas para libertar quem ainda grita dentro do seu silêncio. E quando esse momento chegar, você não vai dizer acabou. Vai dizer agora começa.